Bom dia pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, tem uma breve palavra para compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de Lucas, de capítulo 5, de versículo 10. Antes de eu estar fazendo a leitura da palavra, irmãos, peço que compartilhem o vídeo, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, amém? Quando você compartilha o vídeo com uma pessoa, essa pessoa você pode ter certeza que está precisando dessa palavra neste momento. E o Senhor está colocando isso em teu coração para você estar semeando também a palavra do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Não se esqueça, irmãos, entrou no vídeo, curte o vídeo. Amém? Isso me ajuda bastante. Tem muitas pessoas assistindo o vídeo e não estão curtindo o vídeo. É simples, é só apertar no joinha aí. Amém? É gratuito também. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu quero falar sobre quando Jesus ele entra no barco, ele muda a tua história. Amém? Glória a Deus. Foi assim que aconteceu com Pedro, já adiantando aqui, mas vamos falar sobre isso ao decorrer do vídeo. E assim diz a palavra do Senhor. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado por falar conosco, Senhor, e eu creio que o Senhor vai continuar falando, Pai, através da minha vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem algo para entregar para a vida dessas pessoas que vão entrar nesse vídeo. Jesus, direciona, Pai, seja como flecha ao coração dessas pessoas, porque tem pessoas precisando de ouvir essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao meu coração. Deus da glória, Espírito Santo de Deus, que as pessoas entrem nesse vídeo, Pai, e saiam, Senhor, de uma maneira diferente, Pai, não porque eu estou falando, Pai, mas porque eu sou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus e pela tua palavra. E como eu disse no início, a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela tem o poder para todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, como eu disse, eu quero falar hoje sobre quando Jesus ele entra no barco, ele muda a história. E Deus colocou em meu coração algo importante, irmãos, que tem muitas pessoas precisando de ouvir essa palavra. Por quê? Porque eu fico olhando para a simplicidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede ali para entrar no barco de Pedro, para ele pregar o Evangelho, para ele ensinar as pessoas ali. E eu fico olhando para a gente entender o que está acontecendo aqui. Jesus ele está ali perto do lago Genazaré e viu dois barcos na praia, né? Um dos barcos era o de Tiago e João e o outro era de Pedro. E Jesus ele pede para entrar em um desses barcos, que era o de Simão Pedro, para pegar o Evangelho. Irmãos, eu fico olhando para a simplicidade de Jesus, que ele não olha para as condições daquele barco. Ele não olha para aquele barco como estava, se estava sujo. Nós podemos imaginar, eu e você, que aquele barco era um barco de pescador. Então, irmãos, a simplicidade era muito grande. Jesus ele não olha para isso e ele entra nesse barco e começa a pregar o Evangelho. Irmãos, o que esse barco significa? Ele significa a minha e a tua vida. Muitas das vezes você pode se estar sentindo: mas eu sou um ajudante de prendeiro, mas eu sou simplesmente um trabalhador da zona rural, só sei fazer isso. Mas Pedro, naquele instante também, só sabia fazer isso. E Jesus, ele entrou no barco de Pedro. E como lemos aqui neste final, que ele disse a Simão Pedro: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Ou seja, de agora em diante você será um pregador do meu Evangelho. Então, irmãos, Deus não olha para a minha posição social, Deus não olha para a minha condição financeira, Deus não olha para isso. Jesus ele olha para o teu coração. Se você tiver desejo de pregar o Evangelho, se você tem essa sede de pregar o Evangelho, Deus vai te capacitar para isso em nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, falando aqui sobre a mudança que eu falei lá no início, que quando Deus entra no barco e ele muda a história.
Como eu disse, esses homens estavam ali num dia comum, assim como eu e você vivemos, que nós íamos para os nossos trabalhos, que nós estamos fazendo nossos afazeres, e nós nunca na nossa vida nós imaginamos que Jesus naquele instante vai mudar a história. Nós estamos, como é que fala? Nós não imaginamos que naquele momento Jesus pode chegar e mudar a nossa história. Nós estamos vivendo um dia comum, igual você pode estar no seu trabalho, na sua vida, aí você achando que você vai viver dessa maneira, mas não. Jesus, Pedro e Tiago e João, eles também se encontravam da mesma forma. Ele saiu para pescar e naquela noite foi algo diferente na vida deles. Eles voltam com o barco vazio, sem nenhum peixe, sem ter o que alimentar a sua família. E Jesus, ele entra no barco daquelas pessoas e muda a história daquelas pessoas. E assim é na minha e na sua vida. Se você está vivendo um dia comum, como os outros demais dias, se você também está ali sem expectativa nenhuma, hoje Deus está falando contigo que você continue confiando no Senhor. Não deixe essa confiança, não deixe de acreditar no Senhor, não deixe de confiar, entregar a sua vida a Ti, e você ter total certeza que quando Jesus ele entrar no teu barco, ele vai mudar a tua história. E como eu disse, esse barco significa a minha e a tua vida. E quando Jesus ele entra no barco de Pedro, o barco de Pedro que servia para pescar, agora esse homem virou um pregador do Evangelho. Nós conhecemos a história de Pedro, nós sabemos o ministério de Pedro, nós sabemos que uma pregação que Pedro pegou, não sei quantas mil almas, não me recordo aqui agora, se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Então não é diferente assim na minha e na sua vida. Você só tem que crer e confiar no Senhor, independente da posição, igual eu falei, independente da sua vida como esteja. O Senhor ele tem o poder de mudar a sua vida. Se você convidar o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente em teu coração, Ele vai mudar a tua história. Amém? Ele quer mudar a tua história. Você pode chegar para mim nesse instante e estar pensando, mas olha a situação que eu estou vivendo, olha da maneira que eu estou vivendo. Irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? Não se estribes no seu próprio entendimento, ou para onde o Espírito Santo me levou. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. O que é não se estribe? Não se apoie no seu próprio conhecimento, achando que você é capaz de fazer sozinho. Não, confia no Senhor, peça ao Senhor que renove a sua mente, que transforme a sua mente, para que você possa viver aquilo que é boa, perfeita e agradável do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, irmãos, não se sinta inferior a ninguém. Não, você se sinta inferior e você tenha sempre o temor a Deus. Isso temos que ter, irmãos. Nós temos que ter o temor a Deus. Glória a Deus. Estava pesquisando sobre essa palavra temor. Meu Deus, eu vi tantas palavras, irmãos, que nos diminui, né? Que nos botamos prostrados diante dos pés do Senhor, sabendo que nós, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Ou para onde o Espírito Santo também nos leva nesse instante. O sacerdote Eli, ali, né, recebe uma profecia que Deus tinha, recebe palavras de Deus que Deus tinha falado com Samuel, que Deus entraria ali, né, com justiça, porque Deus não estava se agradando da vida dos filhos, né, de Ofni e Finéias. E eu lendo esses dias, irmãos, quando ele ali sai naquela última batalha que foi antes da morte do sacerdote Eli, veio um homem trazendo uma notícia para o sacerdote Eli, e essa notícia seria que os filhos dele estavam mortos e que a arca da aliança ela foi tomada. Não estou saindo da palavra. É o que eu estou acabando de dizer, que nós sem nós sem a presença do Senhor, nós não somos nada, e nós estamos capazes de morrer por isso, se nós vivemos sem a presença do Senhor.
Então, quando esse homem ainda está falando, olha, aconteceu isso, 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 milhares de pessoas morreram, inclusive os seus 2 filhos. O sacerdote ainda estava, tudo bom, creio eu dessa forma. O que mais? Quando ele fala, e a arca da aliança foi tomada, que era a presença de Deus, esse homem cai e ele morre. Então nós não podemos viver sem a presença de Deus. E voltando aqui, irmãos, para a palavra, creia somente que o Senhor está contigo. Irmãos, levante a tua cabeça, pede ao Senhor cada dia determinação, mais confiança em Ti. Irmãos, eu aprendi algo maravilhoso, que muitas das vezes a gente só acreditamos, mas só acreditar não é o suficiente. Nós precisamos confiar que o Senhor pode mudar a minha e a tua história, assim como Ele mudou a história de Pedro e de várias outras pessoas. Moisés estava também num dia comum ali apacentando as ovelhas de Jetro, como ele aprendeu, e Deus falou com ele, ele mudou a história de Moisés. José, quando ele teve aquele sonho, ele estava no campo levando sua vida comum e simples também ali de um trabalhador. Se eu não me engano, com 17 anos, Deus fala com aquele rapaz e Deus muda a história, ele se torna governador. Não preciso falar que você conhece, amém? Então nesse instante, Deus está querendo mudar a sua história. Nesse instante, Jesus está querendo entrar no teu barco e mudar o teu barco. Em nome do Senhor Jesus, você só precisa confiar e falar, Jesus, eu confio, eu acredito e eu quero que o Senhor entre na minha história de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra em teu coração, em nome de Jesus.